Nos dá os pais para nos dirigir, para nos conduzir. Pai simboliza protetor, aquele que dá direcionamento. Então a sociedade às vezes quer desqualificar a figura paterna e dizer que os filhos não precisam de um pai, que não precisam de referência. Isso é tudo engano do inimigo que ele quer levar as pessoas a viver. Nós não podemos negar, um pai e uma mãe pode ter sido e cometido vários erros, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe. E o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é: honra teu pai e a tua mãe, para que haja longevidade. A longevidade não é somente ter os dias prolongados, mas viver a prosperidade de Deus nessa terra. Mas glórias a Deus que nós estamos aqui honrando os nossos pais. São João capítulo 4. E eu quero começar pelo versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você puder, um pouquinho mais à frente, no capítulo 7 e no versículo 38, São João capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? O texto que vocês escolheram é maravilhoso. Grupo Renascer, parabéns por tudo isso, por tudo que está acontecendo. Irmã Marli está ali, muito bom de ver a irmã Marli. O tema sugestivo, ele é tão rico de detalhes. Esteve com essa samaritana, nos leva a pensar, nos leva a refletir como que Deus é maravilhoso. E esse Deus que nós servimos, ele não é um Deus que atua pelo sentimento humano, mas o Deus que nós servimos é um Deus que atua por propósito. Eu e você podemos ter vários e diversos tipos de sentimentos e pensamentos, mas Deus, ele está acima disso. O profeta chega a dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando nós olhamos o contexto dessa história, desse encontro que Jesus teve com essa samaritana, foi um propósito de Deus. Porque Jesus estava há quase 6 meses pregando na Judéia. E quando João Batista foi preso, abriu-se um caminho para que Jesus anunciasse o Evangelho na terra da Galileia. E Jesus reúne os seus 12 discípulos com o objetivo de ir para a Galileia. Mas para ir até lá, tinha 2 caminhos. Um caminho era mais distante, a qual os judeus sempre praticavam. Os judeus, quando saíam da Judéia para ir para a Galileia, eles faziam questão de pegar um caminho mais longe, para dar a volta e não passar por Samaria, porque segundo eles era um lugar amaldiçoado. Agora Jesus, segundo João disse, era necessário Jesus passar por Samaria. João, ele disse: entendo que não era por conta do caminho, mas entendo que era por conta do propósito que Deus tinha para realizar naquele dia. Por isso João faz questão de dizer: era necessário Jesus passar por aquele lugar. Eu quero te dizer que hoje é necessário Jesus passar por aqui, porque eu sei que Deus tem pessoas a mexer aqui hoje no seu coração. O Deus que nós servimos é um Deus que marca encontro, é um Deus que nos atrai. Em São João capítulo 6, versículo 44, Jesus disse: vocês só têm como chegar a mim, porque foi o meu Pai que os trouxe, foi o meu Pai que os atraiu. Em Mateus capítulo 11,
Do versículo 27 em diante, Jesus disse: olha, você só tem como conhecer o meu Pai se eu te revelar quem Ele é. Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, nós vamos entender a ação da Trindade, do Espírito Santo, dizendo que Ele é aquele que conhece a profundidade do Espírito, é aquele que conhece a profundidade de Deus, e é aquele que nos leva a conhecer mais quem é Deus. Por isso que quando Jesus, na sua caminhada com destino a Galileia, alguns falam que Jesus percorreu 40 quilômetros, outros falam que Jesus percorreu 100 quilômetros, mas não importa. Jesus, com um gesto de simplicidade, Ele não estava a cavalo, Ele não estava nem usando nenhum dos meios da sua época, mas Jesus estava caminhando junto com os discípulos, e a Bíblia diz que na hora sexta, ou ao meio-dia, Jesus estava chegando próximo à província de Sicar, cidade samaritana, e Jesus parou no poço e deu a orientação aos 12 discípulos para que entrasse na cidade para comprar comida. Eu fico pensando, os 12 discípulos, 12 homens indo fazer compra. Você já viu o homem fazer compra, irmão? Que jeito que fica? Jesus enviou os 12 para comprar comida, e eles foram para a cidade. E enquanto eles deixaram Jesus ali no poço, se aproxima uma mulher samaritana, e Jesus começa um diálogo com ela. Jesus foi quebrando todos os paradigmas de um relacionamento com aquela comunidade. Jesus foi quebrando todos os dogmas que aquelas pessoas tinham dentro do seu coração. Jesus foi quebrando todas as barreiras que aquelas pessoas tinham no relacionamento com Deus. O samaritano até buscava, o samaritano até tentava, mas eles não conheciam o que eles estavam buscando. Hoje Jesus está aqui. Você já sentiu Ele aí? Você já sentiu a presença dEle? Você já sentiu Ele aqui? Os louvores que foram ministrados, tudo que foi feito aqui nesta noite, nós estamos sentindo a presença dEle em nosso meio. O Deus que nós servimos é um Deus que age de maneira tão simples. É tão simples a forma como que Deus age. Mas às vezes quando nós vamos contar os testemunhos que Deus fez, é algo tão extraordinário. Nós estávamos na comunidade da Primavera, e eu convidei uma irmã nossa que foi curada do câncer. O filho médico ateu se converteu com a cura do câncer dela, e eu convidei ela para contar o testemunho para nós lá na Primavera. Nós não tínhamos a igreja ainda, as ruas são de terra, muita poeira. E a Marinense foi, e quando ela chegou, ela disse: André, nós vamos convidar de que forma? E eu disse: coloque assim, Jesus cura o câncer. Mas eu não sabia que lá tinha um homem por nome de Sérgio, que estava com um câncer na garganta, e estava sofrendo muito. E enquanto ia convidar as pessoas, todo mundo apontava e dizia: tem que levar o Sérgio, porque o Sérgio tem câncer e ele precisa ouvir isso. Nós rodávamos a comunidade e todos falavam: tem que levar o Sérgio. E numa quarta-feira à noite, nós nos reunimos lá. É algo muito simples, não tinha nem som. Fizemos uma roda. A Marinês começou a contar o seu testemunho, e no final nós fomos fazer uma oração, porque toda a família tinha trazido o Sérgio. E nós fizemos uma oração tão simples, numa noite de quarta-feira. Só que uma semana depois, os agentes de saúde ligou, porque são crentes, e disseram: Jesus curou o Sérgio. Jesus curou o Sérgio. O Deus que eu e você serve, a atuação dele às vezes é simples, mas quando nós começamos a observar o que Deus tem feito na nossa vida, nós ficamos vendo o extraordinário de Deus em nós. Por isso, aquilo que você tem pode ser simples, mas você pode entregar para Ele, porque na simplicidade daquilo que você cultiva dentro do seu coração, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Quantos creem? O extraordinário de Deus. Por isso que aquela mulher, ao se aproximar de Jesus, leva a gente a entender que não era o horário de ir buscar água no poço. A mulher tinha 6 maridos, já tinha passado por 5.
E o sexto, Jesus ainda diz para ela: o que você tem também não é teu. Leva a entender que essa mulher sofria, seja no contexto familiar, seja por conta de prostituição, não importa, mas essa mulher estava sofrendo. Alguns vão dizer que essa mulher só foi no horário do meio-dia buscar água, porque era um lugar, era um momento que ninguém ia estar lá. Era um momento que ninguém ia buscar água, ninguém ia ver ela indo lá no poço buscar água. Aleluia. Quantas pessoas às vezes vai buscar quando não tem ninguém, por conta das dores, do sofrimento que tem passado. Mas aquela mulher, quando ela chegou no poço, ela não queria entrar com ninguém, mas ela encontrou com o melhor que ela podia ter tido naquele dia. Eu e você não viemos hoje aqui para encontrar somente os nossos irmãos, viver em comunhão somente com os nossos irmãos, não. Nós viemos aqui hoje para celebrar a presença dele aqui nesta reunião. Porque este culto aqui, desde o momento que começou a cantar e adorar, eu penso que os anjos desceram, começaram a se reunir nesse ambiente. Começo a pensar que os anjos começaram a assistir. Quando você saiu da sua casa, vindo para este lugar, pegando o teu carro, dirigindo, dizendo: eu vou para adorar a presença dele.